Você sabia que a Bíblia é a base da lei de muitos países? Direito romano e muitas coisas. Eu sou pouco leigo, mas está aqui um convidado especial hoje para falar desse tema com a gente. Nós vamos falar sobre a questão da justiça, né, da balança desigual que a Bíblia condena. Esse é o tema de hoje do Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, já se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e já compartilha esse vídeo aí para todo mundo, tá bom? Para falar desse tema tão polêmico, né, tão atual, tá aqui um convidado super especial, Rodrigo Sayeg, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bispo, Bispa. Uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. E uma satisfação estar podendo falar com todos vocês aí que nos acompanham. Joia. E está comigo também minha esposa, Bispa Camille, que sempre participa aqui com a gente. Então, já vamos começar aqui, Rodrigo. Antes de falar especificamente do tema, conta um pouquinho da sua história, né? Eu sei que você é advogado, formado em Direito, já tem mestrado, está terminando agora o doutorado, né? Serviu o Exército. Conta um pouquinho da sua história, bem resumida, e como foi a sua conversão. Bom, Bispo, a minha conversão foi vendo o testemunho do meu pai, que é um testemunho muito lindo do professor Ricardo Sayeg, que o meu pai, ele recebeu uma notícia quando eu tinha uns 12 anos de idade. Ele recebeu uma notícia de que ele tinha 90 dias de vida por causa de uma leucemia que ele tinha contraído. E o meu pai, inclusive, ele testemunhou na igreja, foi uma coisa maravilhosa, ele contando essa história, que ele deixou tudo no altar. E 90 dias há 17 anos atrás, ele ainda está aí com a gente, né? Firme, né? Eu pude acompanhar um pouco, né, desse processo. Quando ele fez o transplante, eu fui visitá-lo lá no hospital e realmente a vida dele é um grande milagre. É um grande milagre. E vendo essa história, vendo essa jornada, eu que na época tinha perdido meu melhor amigo num acidente de trânsito e estava vivendo esse momento difícil da vida do meu pai, eu me questionava de onde que vinha tanta força. Como é que ele continuava vivendo, tendo algo para viver, para buscar, e eu não sabia a resposta disso. Até que um dia, no colégio, o menino revoltado, adolescente, né, que é aquela fase que a gente é revoltado com tudo, eu esbarro num colega meu da escola, se estranham um pouquinho, aí como a escola era período integral, né, vai para a hora do almoço, e aparece esse menino, de novo no almoço, falando, olha, Deus falou comigo, eu preciso estar aqui com você. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que eu tenho que estar aqui com você. Assim, do nada? Do nada, bispo, do nada. Eu, como assim? A gente acabou de se estranhar na escada, o que você quer comigo? Pelo amor de Deus. Sai, deixa eu comer uma moça em paz, pelo menos. Não. Eu quero saber. Eu não sei porquê, vou ficar. Eu vou ficar sentado aqui do seu lado, não tô te incomodando. Aqui, o refeitório pode sentar quem quiser, né? Então eu vou ficar aqui sentado do seu lado. Você não entendeu que eu tô triste, que eu tô nervoso, que hoje não é um bom dia? Aí fala, então justamente agora que eu vou ficar mesmo. E aí a gente vai contar. E eu não sei o que veio, eu comecei a me abrir. Naquela mesma semana ele me levou no meu primeiro culto. E depois, vou até fazer a menção dele, o Chris, né, o Christopher. Ele foi a primeira pessoa que me introduziu e começou essa jornada. Só que ainda foi aquela jornada de a gente ir... De conhecimento, né? De início mesmo. De início. Você nunca tinha tido contato com o evangelho, com a igreja, nada desse tipo? Nada. O mais próximo era, às vezes, acompanhar meu pai e minha mãe na missa, mas... E Rodrigo, o ambiente acadêmico hoje, você que já é professor também, né, e estudou numa universidade de Direito,
o ambiente acadêmico não é muito propício para a mensagem de Jesus, do Evangelho, não, né? Então, bispo, é aí que tá. Porque foi aí que eu percebi uma coisa que foi muito fascinante. Inclusive, o culpado é o senhor, viu? Por esse processo de conversão minha. Porque quando eu tava lá, nessa jornada, chega um bispo pequeno, sabe? Baixinho. E aparece lá. E lá no escritório, eu ainda tentando me entender no lugar, ele falou, filho, vem cá. Agora eu que vou cuidar de você. E tanto que até hoje eu sou eternamente grato a essa pessoa, bispo. Acho que você e o bispo arrumaram um filho na fé, no mínimo. Amém, amém. Mas o detalhe todo é que é o seguinte, dentro desse ambiente acadêmico eu pude perceber que não é uma questão de haver uma resistência por haver uma resistência. É uma questão da pessoa não compreender a mensagem. E haver quase como se fosse, bispo, uma falta de comunicação. Que o problema da comunidade acadêmica que eu enxergo e que eu... Tem um certo preconceito, né, de falar de religião, falar de coisas espirituais. Não, aqui nós somos cientistas, a gente está estudando, somos humanistas, né, ainda mais na sua área que é de humanas, né? Porque não tem explicação. E o maior problema para um cientista, que vem essa ideia de ciência, inclusive no direito é uma ciência, é que as coisas que a fé traz não tem explicação. Só que hoje em dia, inclusive, é uma coisa que até é uma questão da academia que está sendo muito mais aberta. Eu tive, graças a Deus, eu vi de uma universidade, que é a PUC São Paulo, que é a casa do livre pensamento, então você podia professar o que você quisesse, lá ia ser respeitado. Criticado, mas respeitado. Mas o detalhe todo é que dentro dessa formação você consegue ver que hoje, até mesmo pela evolução da ciência, da física quântica, da ideia dessa inexplicabilidade das coisas, que a fé começa a fazer muito sentido. A pessoa tem que viver, né, Rodrigo? Ela tem que sentir. É muito mais pela experiência, né, que você vai conhecendo, vai aprendendo. Mas aí, Rodrigo, entrando já, né, porque eu quero aproveitar o seu conhecimento aqui. Rodrigo é quase doutor já, está lá no escritório assumindo muitas funções importantes, é um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo. E explica um pouquinho para o pessoal, o direito no Brasil, as leis, né, elas vieram de alguma coisa, né? O Brasil é um país relativamente novo em comparação com o restante do mundo, e o pessoal baseou em algo, né? E nesse algo que foi baseado, a gente sabe que muita coisa veio da Bíblia, né? A gente fala da nossa sociedade, com a sociedade judaico-cristã. Explica um pouco para a galera isso aí, como é que nasceram as leis do nosso país? Claro, bispo, até vou usar aqui minha parte como professor, né? O professor universitário, mas, assim, graças a Deus que essa evolução é uma coisa muito bacana, porque quando começa, se a gente for pensar no nosso sistema ocidental de direito, você vai ver que o sistema ocidental de direito, ele se baseia muito no que a gente vê na Bíblia. Quando a gente fala de direitos humanos, o primeiro documento importante de direitos humanos, vamos dizer assim, inclusive, que vai surgir, vai ser depois da Carta Magna, vai ser a Declaração de Direitos lá na própria Inglaterra, o Bill of Rights, no século XVI, XVII. Com isso, vem a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Constituição Americana. Com isso, vem a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão na França. Que são os documentos que vai se começar a se falar que, olha, o simples fato de eu ser um ser humano me dá direitos. Ou seja, tudo isso foram documentos que foram se ajuntando e pessoas foram, lógico, foi sendo disseminado, sim, foi tendo conhecimento, até que chegou... Porque qual que foi a ideia do humanismo na sua origem? O movimento humanista nesse século XVIII? Era justamente falar que todo ser humano tem seu valor. Que você pode ser o rei, que você pode ser aquele excluído da sociedade. Todo ser humano tem seu valor.
E essa mensagem de todo ser humano tem seu valor, tem uma existência, uma precedência, muito antes disso. Uma origem bíblica mesmo. Uma ideia de que você vê o exemplo, as frases, o exemplo que Cristo dá, as mensagens dos apóstolos, as cartas de Paulo. Desde lá de trás, né, Rodrigo, quando Deus deu a lei para Moisés, a lei que Moisés escreveu lá no livro de Êxodo, não é só leis espirituais, nem leis sanitárias, porque tinha as leis sanitárias, que o povo estava numa caminhada ali no deserto, e Deus precisava cuidar dessa parte sanitária, porque senão ia ter muita doença e ia morrer todo mundo. Sim. Tinha as leis espirituais, não terás outros deuses diante de mim. Sim. Mas tem as leis que são hoje do direito, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. São a base do direito princípios hoje. Básicos do direito universalmente reconhecidos. Que é uma coisa até muito curiosa, que às vezes a gente nega essa historicidade do direito. Que é uma discussão que a gente fala da laicidade do Estado, né? Que a gente escuta muito isso. O Estado laico, de fato, ele é o nosso Estado hoje laico. E é até, por um lado, Só te cortando, Rodrigo, explica para as pessoas que estão em casa o que é a palavra Estado laico. Estado muitas pessoas ouviram isso ano passado, né, por causa das eleições. Sim. Mas acho que tem gente que não sabe direitinho o que significa isso. Então explica para as pessoas. Estado laico não é um Estado sem religião. Não significa que é um Estado ateu, que abomina toda e qualquer forma de expressão religiosa. É um Estado que ele não vai fazer preferência entre um e outro, mas que ele vai se pautar em princípios de aceitação de todas essas comunidades, inclusive a nossa. Então, a ideia de você ter um Estado laico não significa falar, eu vou afastar toda e qualquer manifestação religiosa. Não é isso. A ideia de você ter um Estado laico é falar, olha, não pode ter uma religião que supere as outras no nosso Estado. A gente não vai privilegiar ou acabar com... Muita gente interpreta o Estado laico como o Estado sem religião, né? Exatamente. E não é isso. O Estado tem que garantir que todas as religiões possam ser professadas no país, né? E respeitadas, né? Respeitadas. Tanto que na Constituição, o artigo que fala da religião, justamente dessa laicidade do Estado, ele é muito curioso. Que ele começa falando, o Estado não poderá fazer aliança, mais ou menos assim vai a redação, não poderá fazer aliança ou participar junto com uma igreja. Normalmente as pessoas param aí. Só que tem a parte, que ele continua. Também não poderá subjugar ou impedir sua proliferação, e existe uma exceção no próprio artigo, falando que se for para trabalhar em prol da sociedade, o Estado pode fazer sim uma parceria, inclusive. Tanto que a gente vê tantas ações que a igreja faz. Que onde o Estado não chega, a nossa comunidade chega. É isso mesmo. Rodrigo, agora vamos entrar na parte polêmica aqui para pôr fogo aqui no nosso programa, né? Eu quero chamar um vídeo da internet, que é um vídeo de um advogado, um especialista em direito, que é o Pavinato. Ele era um dos comentaristas da Rádio Jovem Pan. E ele indignado por causa de uma decisão de um desembargador, né? Vamos assistir esse vídeo aí eu volto com a pergunta. Quiser processar o desembargador, processa só a mim, não a Jovem Pan. Porque eu faço questão de responder. Processa, sim, indevidamente. Porque o que o senhor fez não tem nome. Eu tô do teu lado. Chamar uma criança de vagabunda numa decisão para colocar um pedófilo na rua e ainda ter a cara de pau de se candidatar ao Superior Tribunal de Justiça? O senhor é louco? O senhor é psicopata? Se esconde! Não vai pro holofote! Não vai! Não faça isso com criança! E cadê o Ministério dos Direitos Humanos para falar contra a criança? Não tá aí. Cadê a Xuxa? Porque a Xuxa, para ir atrás da Damares, que estava preocupada com a exploração sexual de criança no Marajó, ela foi. Ela mentiu nos números. Não importa o número, o que importa é que tem criança sendo explorada sexualmente por pedófilo.
Agora não, candidato ao STJ. Olha, Deus nos livre desse tipo de gente. Olha aí, eu separei esse vídeo aí, né? Porque a gente tem visto hoje em dia, Rodrigo, muitas notícias, né, de traficante que a polícia ficou anos, fez busca, fez investigação, gastou um dinheiro enorme. Aí a polícia vai lá, prende esse traficante, chefe do tráfico, e aí vai lá um juiz e manda soltar. Né? E eu sei que o juiz está baseado na lei, eu sei que tem... Né? Aí tem esse caso aí de um pedófilo, né, que o desembargador mandou soltar. São todos crimes com provas e com fatos, mas a lei, a gente sabe no Brasil também que os crimes de colarinho branco, a gente chama, dificilmente são punidos, porque os bons advogados vão protelando, passa o tempo, não chega no transitado e julgado, aí a pessoa fica livre. Explica um pouquinho hoje esse cenário no Brasil e o que a gente pode fazer para mudar isso. Eu sei que não é uma pergunta simples, nem fácil de responder. Agora eu entendi o porquê o polêmico. Não, mas, bispo, é que assim, isso inclusive mexe muito com a profissão que meu avô, meu pai... E, se Deus quiser, vou suceder com honra, mas leva muito, que é o advogado. E é a função mesmo da justiça. Porque, bispo, o maior problema do sistema é que a gente tem que entender uma coisa. Que nessas garantias que a lei faz, e seguir a lei dessa forma, para proteger, ou para... Dentro do caso, tem que ver as provas, inclusive, tem que ver o teor da decisão, como é que foi feita, mas tirando tudo isso, falando de uma forma bem genérica mesmo, o que tem que se ver é que quando a justiça é feita, ela não é só feita dentro de um cenário de vamos punir. Ela é feita também no cenário de dar essa segunda chance para a pessoa. Eu sei que parece até meio esquisito, mas tem até uma parábola... Então, mas eu vou perguntar, cadê a justiça ali? É justo? Então. Isso é justo? Entendeu? Porque muitas pessoas se fazem essa pergunta, entendeu, Rodrigo? Por exemplo, há um tempo atrás a gente viu um caso de uma ação que a justiça deu a guarda de uma criança que sofreu abuso pelo pai para o próprio pai. Aí você se pergunta, meu Deus, aonde que está a justiça nisso aí? Cadê o conselho tutelar? Então, assim, ao nosso ver, a gente que está de fora, isso não é justo, nunca vai ser. Porque é uma criança que está sofrendo e ela vai ser traumatizada pelo resto da vida. Né? Vai precisar de muita cura, vamos falar assim. Mas por que por que essa justiça cega? Eu vou falar assim, que sou uma justiça cega. Eu, né, que estou aqui do lado de fora, você vai entender a minha posição. Mas assim, a gente que está de fora não consegue muitas vezes entender esses casos. É que é complicado mesmo. É muito complicado. E é a questão infelizmente, a justiça, às vezes, o poder judiciário, por serem seres humanos, a gente é falho por natureza. Então, às vezes acontece. Mas o detalhe todo é que o processo e a lei e a forma que foi feita, e como sempre tem dois lados em toda história, tem até uma passagem na Bíblia, que é a da mulher adúltera, que os fariseus vão levar para Jesus, e falando, olha, a gente pegou ela no ato, tá em controvérsia, as provas, tá tudo aqui, como é que vai fazer? Aí, esperando uma resposta, né, do Nosso Senhor, aí tinha duas respostas, daí que uma pessoa normal ia pensar, não, a lei mosaica se foi, né, não, isso daí eu cheguei, mudei, não vai se aplicar para esse caso, que é uma mulher, tadinha da mulher, ou não, vai se aplicar, hein, mas só que vai ser apedrejada até a morte, mas cadê o Messias que ia salvar todo mundo do pecado? Então, só que Jesus vai lá e faz uma frase que é assim, ele tem uma tirada que até assim arrepia, que ele fala, tá bom, primeiro que não pecou, atire a primeira pedra. Quem nunca pecou pode atirar a primeira pedra. Todo mundo para, né, olha. Então, Rodrigo, eu entendi perfeitamente a sua colocação e eu vou fazer o papel aqui de uma grande parcela da população brasileira que está até revoltada, né, com essas decisões que a gente tem visto. Até peguei um texto aqui da Bíblia, Isaías 59, a partir do versículo 4,
Fala assim, ó, não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito, e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatório vazio e mentiras, e concebem maldades e geram mais iniquidade. Né? A Bíblia também fala da balança injusta, né? Que Deus abomina. Porque uma coisa, eu entendo tudo isso que você falou agora, do direito. O direito, ele tem essa ótica de dar uma nova oportunidade para a pessoa. Tem as leis, né? Às vezes o advogado ou o promotor de acusação comeu bola e veio o advogado que é bom, achou uma brecha na lei. Mas tem coisas que a gente vê que indignante. Que dá uma indignação, sabe? Mas... Que parece assim, e é algo recente. É porque agora está mais na mídia, antigamente a gente não ficava nem sabendo, sim, através do advento das redes sociais. Mudou alguma coisa de 20 anos, 15 anos para cá? Ou não? Sempre foi assim, a gente aqui não ficava sabendo. Não, bispo, até a gente ficava sabendo. É até curioso, tem uma história muito marcante de um dos presidentes dos Estados Unidos, que foi um dos caras que fundou os Estados Unidos, que é o John Adams. Ele era advogado. E o John Adams, quando advogado, ele... um dos primeiros casos dos Estados Unidos, como nessa construção de nação, foi o caso do massacre de Boston. 6 soldados ingleses mataram revolucionários americanos numa manifestação pacífica. Isso foi para um júri popular de americanos. Você imagina o clima. Aí chegaram para o John Adams e falaram, olha, meu querido, a gente é uma nação nova, né? Ótimo, muito bem, chuta que vai ser o advogado. Eu? Não, mas eu tô na lista. O rei Jorge mandou me matar. Aqueles soldados eram para me matar. Eu vou ser o advogado? Vai. Bispo, não é que ele foi lá e absolveu os 6? E detalhe, perguntado depois, a mesma pergunta que você tá me fazendo aqui agora. Ele falou, olha, como cidadão, indigna mesmo o que aconteceu. Mas como cidadão também eu tenho que ter orgulho do nosso sistema. Porque esse sistema mostrou que a pessoa pode ser a mais odiosa possível. A lei valeu para ela. Porque o problema da lei é que nessas horas é uma ideia de que você tem que ter uma situação de, por exemplo, se uma pessoa justa se encontra naquele lugar, uma pessoa inocente, se encontra naquele lugar do traficante, do pedófilo, do... Um exemplo muito claro. Agora, lá em Israel, guerra de Israel. Poxa, a gente está vendo a quantidade de injustiça que está sendo feita, que está acontecendo. Mas, Rodrigo, eu concordo com você. A minha impressão, assim, como leigo, é que parece que tem muita decisão que não vem da lei, vem da cabeça do juiz ali que está julgando, ou do desembargador, né? E parece que há uma motivação, né, através, pode ser da forma dele de pensar, a ideologia dele, alguma coisa, e essa motivação acaba gerando aquela decisão. E não a lei em si, porque eu vejo que tem muitos julgamentos que o juiz ele tem fatos para absolver e tem fatos para condenar, né? E ele vai escolher ali. Quando a gente começa a ver um pedófilo que tem provas, um traficante que tem provas, sendo colocado em liberdade, a gente fala, não, a justiça não está sendo feita, né? O direito está falhando, né? Mas aí é que tá. Porque aí entra também a questão do direito da vítima, né? Porque a criança que foi vítima daquele pedófilo, os pais daquela criança, e o direito deles, né? Então a gente vê a situação nessa ótica. Mas aí é que tá. Porque os dois lados da história são contados no processo. E são contados através de páginas de papel. Então a gente às vezes perde mesmo a sensibilidade e deixa as situações passarem. Porque qual que é o problema do juiz? O maior problema da figura da justiça e do juiz. Ele está julgando como se ele assumisse como se ele fosse uma figura soberana sobre aquele problema. Quando a gente criou o nosso país, a gente abriu mão de resolver os problemas pelas próprias mãos e entregou na mão de um terceiro. Que é essa autoridade. Que é o judiciário. Isso que é o judiciário. Então, quando você dá essa autoridade para esse terceiro, você cria essa situação de que ele vai ter que fazer um julgamento infalível sendo um ser falho. Que o ser humano é um ser falho, por natureza. E tem um outro detalhe, bispo.
tem um outro detalhe. Se a gente quer mudar, o problema não é o judiciário. Porque se a gente quer mudar a forma de pensar, inclusive isso é uma coisa que trabalhamos muito lá no FENASP, na Comissão de Direitos Humanos. Para quem não sabe o que é o FENASP, é o Fórum Nacional de Ação Social e Política. É um fórum onde igrejas evangélicas participam, e ali é um espaço onde a gente pode discutir política, pode discutir ação social e várias outras coisas, né? É um órgão muito importante, foi idealizado pelo Bispo Rodovalho, né, que faz um trabalho bacana e o Rodrigo participa também. Né? E o detalhe todo é que se a gente quer mudar a forma de justiça, a gente não tem que trabalhar brigando contra o Poder Judiciário. Não é assim. Uma coisa que eu aprendi, bispo, e culpado é o senhor de novo, é o senhor e o Bispo Rodovalho, o Bispo Alves, é justamente que crente não é militante, crente é missionário. E missionário recebe missão, mas missão para acolher. Então, quando a gente quer mudar a forma de justiça, é na discussão, é na educação, é na forma que a gente pensa, é na forma que a gente age, é na forma que a gente mostra. Porque o detalhe todo é o seguinte, dos dois lados tem uma história. Tanto o traficante quanto a vítima. Dos dois lados tem uma história. Você tem que proteger os dois. Os direitos humanos servem para os dois. E ele tem que ter uma proteção dos dois. E o processo judicial ele foi criado com essa ideia de você proteger os dois. E essa ideia de você chegar numa solução. É porque eu acho que o que dá um nó na cabeça da gente é como é que eu vou proteger um traficante, né? Como é que eu vou proteger um pedófilo, né? É difícil para a gente entender, mas eu compreendi. A lei é feita com esse objetivo, né? Rodrigo, a gente já está chegando no final aqui, temos mais 1 minuto só. Eu queria aproveitar, você tem quantos anos? 29. 29 anos, já está terminando doutorado, fez exército, fez mestrado, estudou, já está assumindo, é casado. Dá uma dica aí para a galera, nós temos muitos jovens que assistem o programa, né? A pessoa que tem um sonho de ter uma carreira, de ter um... Qual que é a dica que você dá? A dica de ouro aí, nesse 1 minuto aqui. Bispo, se eu fosse dar uma dica de ouro para essa geração nova aí, especialmente na figura de professor, o senhor que me deu essa dica, na verdade. Então eu vou até plagiar o senhor um pouquinho aqui, vou até roubar a dica, né? Aproveitar, né, bispo? Mas é deixar ser usado como instrumento. É arar o campo. Que a gente, como crente, a gente entende isso. É arar o campo, se preparar. E deixar Deus montar você e usar você como instrumento. Onde você vai parar, Deus que vai direcionar. Só que é sacrifício, é duro, é difícil. O senhor lembra quantas viagens eu ia para Curitiba, sim, todo final de semana para o meu doutorado, morar fora, e aproveitar e abraçar as oportunidades que Deus traz. Porque Deus, ele monta para você, ele te apresenta essas oportunidades. E Deus quer pôr pessoas em todos os lugares da sociedade, né, Rodrigo? Exatamente. Eu creio que Deus vai usar você no direito, Deus vai usar você, o médico lá no hospital, né? Não é só, às vezes, dentro da igreja, né? Nós podemos ser usados onde sua esposa é pediatra. Então, assim, Rodrigo, quero agradecer demais. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Deixa o seu Instagram aí, o pessoal quiser te seguir, te conhecer melhor. É Rodrigo Sayeg, aí se quiserem seguir, ver o trabalho, inclusive, tem o Instituto Capitalismo Humanista também, que é um instituto de pesquisa, que é o ICAP Humanista no Instagram. E para acompanhar e seguir, a ideia é essa, Bispo, é gratidão. Muito obrigado por você ter me chamado, pela Bispa ter me chamado. E só para encerrar mesmo, é isso daí, Bispo, é deixar ser usado como instrumento, né? Joia, muito bom. Gente, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve aí no nosso canal. Você quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no nosso site saranossaterra.com.br, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos ao final. Forte abraço, fique na paz.